de Deus, graças a Deus. Com muita alegria, nós adentramos nesse momento especial, pedindo permissão a você, meu amado, minha amada internauta, para, assim, através desse canal tão especial que é a TV Monte Sião, poder levar a santa e gloriosa palavra de Deus ao teu coração. E é com alegria que nós estaremos unindo a nossa fé para convidarmos o Senhor Jesus para estar conosco, abrilhantando esse programa. Eu tenho certeza que Deus, em Cristo Jesus, fará algo especial para a minha e para a tua vida. É um milagre que eu espero e você espera do Senhor. Hoje está disponível, em nome de Jesus, para mim e para você. E eu quero então estar invocando o nome desse Deus poderoso, soberano, para que Ele possa, aleluia, manifestar a sua glória através dessa programação e está abençoando, portanto, a sua vida de uma forma toda especial. Vamos falar com Deus, querido? Esse é um momento assim glorioso, aonde devemos abrir os nossos corações para receber aquilo que Deus tem para nós. Falemos, pois, com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós o glorificamos, ó Deus, pela Tua presença, ó Deus, neste lugar. Pedimos que o Senhor encha completamente agora, meu Pai, essa sala de estúdio. Meu Deus, para que possamos, Deus, cheio da Tua graça e plenitude, Deus, levar a dimensão, ó Deus, sobrenatural da Tua palavra, para impactar, Deus, os corações dos amados internautas, desta pessoa, deste homem, desta mulher de Deus, que está conosco conectado agora, através do programa Um Milagre em Minha Vida. Deus, eu invoco a Tua bênção neste lar. Visita cada cômodo desta casa, Senhor. Meu Pai, faça algo especial também nesse trabalho. Essa pessoa que está no seu escritório agora acompanhando, meu Deus, esta programação. Senhor, em nome de Jesus, que hoje verdadeiramente o Senhor sopre na vida desta pessoa, meu Deus, levantando do vale os ossos secos, fazendo com que um grande exército ó Deus, seja restaurado, fazendo com que os sonhos desta pessoa sejam restaurados. Meu Deus, eu coloco, portanto, desde já a palavra que será pregoada. Coloco em Tuas mãos, pedindo a cobertura do Teu Espírito e a direção do mesmo, para que possa eu, na ousadia do mesmo Espírito, apregoar com intrepidez a Tua palavra, Deus. Que haja uma palavra rema aos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meu amado, minha amada internauta, eu já estava assim com um pouco de saudade, por motivo de força maior, precisamos estar aí, reprisar alguns programas, mas estamos hoje ao vivo para abençoar você, abençoar a tua vida, tá? E hoje nós estaremos falando sobre a restauração, a visão da restauração ali do Vale de Ossos Secos, que está no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, portanto, capítulo de número 37, versículos 1 a 14, tá? Nós vamos estar falando disso, você já pega a sua Bíblia, deixa aí separada, mas antes eu não posso adentrar na palavra sem antes estar assim parabenizando você, amado, amado internauta, que assiduamente tem acompanhado aí a nossa programação. Eu fico muito feliz realmente de saber que os irmãos assim não só acompanham, como também nos ajudam em oração, intercedendo pelos irmãos, não é? E hoje eu trago assim, colocando junto com os irmãos alguns pedidos especiais de oração. Nós estamos com um projeto, é um projeto muito abençoado, ligado ao MEC, aonde nós estamos focando, visualizando, né, a possibilidade de implantação de uma escola, tá, onde trabalharemos na educação infantil e no ensino fundamental 1, não é, para focando o quê? A educação com princípios, tá? Educando com princípios é um projeto muito abençoado, a iniciativa ali da Igreja Batista da Lagoinha, pessoal de Diante do Trono, a quem, aliás, eu mando um abraço todo especial, né? Irmão André Valadão, Ana Paula, né? Esses pastores tão abençoados por Deus. Eu tenho certeza que essa iniciativa que veio do coração de Deus e que hoje já tem o respaldo do MEC, né? Vai estar abençoando também as pessoas daqui da localidade, da cidade de Feira de Santana, em nome de Jesus Cristo. Então nós temos o projeto, a nossa escola chamar-se-á SEDES, que é o Centro Educacional Divina Semente, onde estaremos educando com princípios, tá? Ou seja, toda a educação, claro, seguindo todo um roteiro ali enviado pelo MEC, mas principalmente
embasado na palavra de Deus, porque ensinando com princípios bíblicos, tá? Então ficamos felizes de poder mostrar a realidade, tá? Ensinar a palavra genuína às crianças, aos infantes, nessa primeira etapa de sua vida, tá? Do processo de ensino-aprendizagem, do processo, portanto, educacional. Tá? Então peço a vocês, amados internautas que estão conosco conectados, para entrar na concordância conosco, orando conosco, para que esse projeto venha poder se concretizar, né, em nome do Senhor Jesus. Ano de 2014 é um ano de muita bênção, é um ano onde esses projetos vão deslanchar e eu tenho certeza que Deus em Cristo estará não só escancarando as portas, abrindo todas as portas para que a bênção do Senhor seja, portanto, liberada, ok? Eu quero estar aqui, já estou aqui com o e-mail aqui aberto, eu quero até sinalizar para você, meu amado, minha amada internauta, que nós estamos com a nossa linha direta aberta, para que você possa mandar aí, portanto, o teu pedido de oração. Eu quero sinalizar que aí abaixo da nossa tela, aí no seu computador, temos um campo para que você possa enviar, tá bem? Através do nosso linha direta, a sua mensagem, tá? Aqui eu estou recebendo praticamente simultaneamente, tá? À medida que você manda, ok? E eu quero que você possa mandar o teu pedido de oração, tá bem? Nós vamos estar orando no término desse programa, elevando a nossa voz em oração, o nosso clamor, não é? Apresentando ao nosso Deus a sua petição, aquilo que a sua demanda, não é? Eu tenho certeza que Deus em Cristo te abençoará tremendamente, tá bem? Então eu quero já estar mandando aqui um alô, um abraço todo especial, tá? Para o nosso irmão, o pastor Augusto Souza, tá? De Alagoinhas, Bahia, graças a Deus. Pastor Augusto, um grande abraço para você e seu ministério. Também nosso a irmã Joelce, né? Em nome de Jesus, tem acompanhado, ok? Para que Deus possa estar abençoando cada dia a sua vida de uma forma especial. Também a irmã Regina, ali do Ponto Central, acompanhando o nosso programa. Eu fico feliz, irmãos, é muita bênção de Deus ver que temos assim uma gama muito grande de pessoas que acompanham o nosso programa, tá bem? Um abraço aí, portanto, ao Ricardo, ao Fabrício, tá? Ao nosso irmão Rodrigo, missionário de Deus Rodrigo, o pastor Alan Anderson, que também, louvado seja Deus, né? Que Deus possa estar... pastor Alan Anderson, ele é da galera da Louca Sabedoria, né? Eu quero glorificar Deus pelo grupo, a iniciativa aí do pastor Alan, também a Aline, tá? E a nossa irmã Penélope, que acompanha sempre a nossa programação, tá? E hoje tem um alô especial, a nossa irmã Saravena, que veio ali de Paulo Afonso, nessa bailarina tão abençoada, para mais um projeto aqui na cidade, já breve estará retornando, né? Que Deus possa estar abençoando, portanto, Saravena, Levi, essa turma bonita aí, tá? Meus pequeninos, meus queridos, Amanda, né? O Micael, a missionária Nilza, a pastora Cíntia, que estão aí também acompanhando, portanto, a nossa programação. Deus possa estar abençoando você, tá ok? Eu quero deixar para você aí um clipe musical e logo nós estaremos retornando com a gloriosa e santa Palavra de Deus, tá bem? Quem é esse Deus de Noemi Nonato? Portanto, fica aí com esse clipe especial. Que Deus possa estar te abençoando, já te edificando desde esse primeiro momento em nome de Jesus. E já voltamos com a Palavra de Deus. Estamos de volta para abençoar a tua vida, com muita alegria, não é? Por ouvir um clipe tão abençoado, né? Igual a ele não há, como ele não há. Que a gente possa ter essa convicção a cada dia, não é? Porque quanto mais cremos no poder, na grandeza desse Deus, vemos o quanto ele verdadeiramente pode, né? Reconhecendo quem ele é e aprendemos até ao adorar. Não pelo que ele pode fazer em nossas vidas, mas pelo que ele é, né? Realmente pela beleza da sua santidade, tá? Então vamos à palavra de Deus, queridos. Eu convido já você, antes, a mandar o seu pedido de oração. Quero lembrar que no término do nosso programa, nós estaremos realizando a oração
da fé e ligando a nossa fé, né, colocando na mão de Deus, para que Deus possa realizar um milagre todo especial, tá? Aliás, ainda antes da palavra, eu quero te fazer um convite, tá? Nós estamos realizando uma campanha poderosíssima no nosso templo sede, tá? Campanha esta que será realizada também nas congregações. Na sequência, né, nós estamos ministrando na sede, depois vamos para a congregação, ou tanto faz, ou da Queimadinha da Baraúna, nós vamos ter uma conversa com os seus respectivos pastores, tá? E ali iniciaremos imediatamente em uma das congregações e posteriormente na outra, tá? Todas as igrejas do Ministério Mundial de Restauração Amor. A campanha das 7 unções, tá? Então nós estamos trabalhando com os óleos preciosos, a mirra, onde ministramos ali a unção da cura, o bálsamo, onde ministramos a unção da restauração da alma. Aliás, esse é o segundo dia da campanha e a restauração da alma, o bálsamo, será uma unção específica para esta quarta-feira, tá bem? Esta quarta-feira, portanto, dia 25, tá? Aleluia, de setembro. Quarta-feira, 25 de setembro, às 19 horas, ali no nosso templo sede, que fica na Rua Tostão, número 33, tá bem? Rua Tostão, número 33, no bairro Cidade Nova, ali em frente ao Centro Social Urbano. E você é o nosso convidado, portanto, a estar conosco nesta celebração, tá? Nesta grande campanha, essa grande aleluia, onde estaremos fazendo uma forte corrente de oração para estar abençoando a tua vida, ungindo você com o azeite da unção, com o bálsamo para a restauração da alma, tá bem? Você que talvez está passando aí com grandes raízes de amargura no teu coração, você que tem passado luta, você que tem realmente dificuldade de perdoar, né? Você que traz traumas de infância, nós vamos estar orando, assim quebrando toda a legalidade dos traumas, tá? Das influências. Talvez você tenha uma fixação em alguma fase da formação da tua personalidade, ou na fase oral, ou na fase anal, ou na fase fálica, mas Deus, Ele é fiel para estar operando o milagre, para fazer o impossível acontecer assim na tua vida, tá bem? E eu tenho certeza que a bênção do Senhor virá, tá bem, amado, sobre a tua vida, você participando, portanto, dessa nossa campanha. Você já pode até mandar o teu pedido de oração hoje, através aí desse campo que temos abaixo da nossa telinha. Deus vai estar te abençoando. Amém, amado? Então eu quero agora, no nome de Jesus Cristo, estar compartilhando a santa e gloriosa palavra do Senhor contigo, ministrando o teu coração em nome de Jesus. E você vai abrir comigo a sua Bíblia, tá? Eu já sinalizei para você, mas eu aguardo mais um pouco. Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos ver a visão de um vale de ossos secos, que foi uma revelação de Deus ao profeta Ezequiel, tá bem? Eu louvo muito a Deus porque esse profeta, um homem de Deus, um homem comissionado por Deus, tá? Para exercer o ministério profético e sacerdotal, por que não dizer, né? E ele foi chamado num dos momentos mais difíceis, mais complicados do povo de Israel, tá? Porque o povo de Israel estava passando por um momento de guerra, onde Jerusalém estava sitiado por Nabucodonosor. Tá? O rei Nabucodonosor cercara todo Jerusalém e estava uma batalha travada agora, onde Jerusalém seria todo ele capturado, tá? Levado para a Babilônia, mesmo não só as pessoas, os civis, como as pessoas, vamos dizer assim, até a elite, não é, daquele país. O próprio rei teria sido capturado de uma forma, né, por que não dizer brutal, e também os próprios tesouros da casa, tanto da casa do rei, como os tesouros do templo, né, da casa de Deus, foram também capturados, tomados pelo rei Nabucodonosor. Então nós vemos que eram anos críticos, eram anos de dificuldade, e Deus sempre levantava um profeta para exortar, para falar acerca da situação de Jerusalém,
E muitas dessas coisas aconteceram por causa do pecado e da desobediência de Jerusalém, né? Então, quando o rei, ele simplesmente levantava, né, fazia decretos, coisas que desagradavam ao Senhor, vamos dizer assim, e levava o povo a se corromper. O povo estava longe de Deus, o povo estava afastado de Deus, e Deus queria, de alguma forma, ir de encontro ou sinalizar para eles, confrontando-os acerca da apostasia que muitos estavam se afastando do Senhor, tá? Deus sinalizava acerca da idolatria que estava se instalando, com postes ídolos sendo levantados em Jerusalém. Deus falava através da voz profética da rebeldia do povo, relutando em obedecer à voz do Senhor. E de alguma forma Deus queria encorajar o povo até mesmo a se entregar de uma forma mais pacata, né, para que Deus pudesse dar uma melhor solução, amenizando, amortecendo, vamos dizer assim, as consequências que o pecado traz. Eu quero já então dizer de antemão que Deus, ele pode estar mudando alguma circunstância na tua vida, mas que Deus, ele não quer e não vai te livrar das consequências dos pecados, tá? Por quê, irmão? A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então, ou seja, Deus, ele pode estar perdoando você, tá, do pecado, mas ele não vai estar te livrando da consequência. Isso não quer dizer que ele não tenha poder para fazê-lo, tá? Mas é uma lei espiritual, amado, tá? Se Deus sempre livrasse você da consequência do pecado, isso te encorajaria talvez a continuar pecando, continuar levando uma vida de desobediência. Então a consequência, ela vem como uma forma até de, vamos dizer assim, de disciplinar as nossas vidas. Então existe uma lei, e essa lei Deus não quer revogar, Deus não quer quebrar. O que o homem planta, o homem colhe. A Bíblia diz que aquele que vem plantando ventos há de colher tempestades, tá bom? Então vamos ter cuidado com a forma como temos semeado, mas para não sair do foco da palavra, eu quero retomar, voltar e estar abordando para você, ou junto com você aqui, algo muito, muito especial, tá? Porque quando Ezequiel foi comissionado por Deus como profeta, isso se deu na época do exílio de Joaquim, tá? Então, no 5º ano, mais ou menos, desse exílio. Então, o que acontece é que Deus fala com Ezequiel que ele deveria se levantar, se colocar de pé. Eu imagino que Jerusalém estava tão devastada, tão sitiada e tão destruída ao mesmo tempo, que até os profetas estavam prostrados já em uma situação difícil, tá? Já nós entramos, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 14 de Ezequiel 37 e vamos entender bem o que Deus quer passar em nome de Jesus para mim e para você, né, nesse fim de tarde, início de noite. Portanto, amado, o que eu quero dizer é que mesmo os profetas, eles estavam prostrados, tá, diante de tal ameaça em que se encontrava o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Tá? Então Deus levanta Ezequiel e ele diz: filho do homem, põe-te de pé, tá? E daí Deus comissiona para ser um profeta para Israel e para as nações rebeldes, tá bom? Deus quer levar um recado, Deus quer ministrar o coração do povo de uma forma que o povo voltasse de novo para Deus, ainda que tivesse que se submeter ao poderio, ao senhorio de Nabucodonosor e da Babilônia, tá? Essa passou a ser a vontade de Deus, que o rei Nabucodonosor subjugasse a Jerusalém, dada a sua desobediência, tá bem? Então nós vamos estar, querido, adentrando, portanto, na palavra. Pega a sua Bíblia e abre comigo em Ezequiel, capítulo 37, verso 1. E diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos sobre a superfície do vale, mas estavam eles sequíssimos. E então me perguntou:
filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi, Senhor Deus, tu sabes. E disse-me ele, então profetiza a esses ossos. E diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei segundo a palavra do Senhor me ordenara. Enquanto eu profetizava, houve um grande ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, quem vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então eu fiz conforme a palavra do Senhor me ordenara, e o Espírito, louvado seja Deus, entrou neles, e viveram, se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem que os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei para a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, e quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós, digo, o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amado, é muito forte essa palavra, porque aqui nós vemos algumas situações incríveis permeando esse texto e trazendo para nós uma revelação tremenda acerca da vontade de Deus para o seu povo, a vontade de Deus, portanto, aí para o povo de Israel. E esse texto nos fala, louvado seja Deus, do estado de espírito que aquele povo se encontrava, entende? E louvado seja Deus, Deus usa tremendamente Ezequiel como um vaso, talvez como um atalaia, né? Um profeta que vem proclamar a palavra do Senhor, e ele diz, assim diz o Senhor. Isso é muito forte, porque Deus tem levantado profetas nesses últimos dias. Deus quer levantar você no seio da sua casa para profetizar para este vale que se encontra talvez a tua vida, talvez a tua família, não é? Eu costumo muito trazer a palavra para a nossa realidade durante as minhas pregações, porque precisamos entender a realidade, por exemplo, de Jerusalém, do povo de Israel, era uma realidade sofrida, era algo realmente que trazia, como eu posso dizer, um jugo muito grande de peso sobre eles que os entristecia, era penoso, era realmente um desalento em suas vidas. E é interessante, queridos, observar que quem leva o profeta Ezequiel a contemplar essa realidade do povo, tá? Ezequiel não percebeu. Ezequiel, junto com o povo, estava prostrado e Deus fala com ele, levanta-te, põe-te em pé, né? Isso me remete até a um versículo, eu lembro daquele versículo que fala, põe-te em pé e ouvirás o teu Deus falar. Sabe, irmão? Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero entender com você é que Deus ele não quer falar, ele não fala, não revela maravilhas a prostrados. Deus revela maravilhas a quem está de pé, tá? Deus, isso não quer dizer que Deus não fala, Deus fala para o prostrado, Deus estende a mão para o prostrado, mas as maravilhas, as transformações, as revelações é para quem está de pé, tá? Então, primeira coisa que eu quero começar dizendo, dentro dessa revelação que agora Deus passou, é que
você tem que estar firme na presença do Senhor. Talvez você tenha se afastado de Deus, talvez frio na fé. Deus quer revelar para você. E Ele diz para você, filho do homem, põe-te em pé. Põe-te em pé. Deus quer lhe mostrar, irmão. Talvez nós estamos sem entender o motivo de a luta na igreja, o motivo da luta no nosso lar, a luta na nossa vida financeira. E nós, para entender esses motivos, precisamos primeiro nos levantar e nos posicionar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E aí sim Deus vai estar revelando, Deus vai estar mostrando. Deus é que levou Ezequiel a ver de uma forma mais ampla, aberta, a dura realidade do povo de Israel. Tá? Quem sabe então, irmão, louvado seja Deus, só para que você tenha essa revelação de Deus. Quem sabe a tua vida também se encontra, né, diante de uma realidade muito dura. Talvez o filho nas drogas, o marido que saiu de casa, né, ou talvez aquele que não saiu de casa, mas que te agride fisicamente. Talvez você, homem, a sua mulher já diz para você, não quero mais, não chega, não quero mais manter esse casamento. Talvez a tua mulher não te obedece mais, já não é mais submissa. Talvez você perdeu a confiança dela. Olha, tudo isso são situações caóticas no seio da família, tá? Talvez a questão financeira esteja também abalada, você está passando por problemas financeiros, desempregado ou sofrendo ameaças até de ser demitido do seu trabalho. Eu quero te perguntar para você, então, nesse momento, qual é o vale que você está passando, qual é o teu vale de ossos secos. De repente você não entende como está a situação da tua vida, você só está vendo que tudo está indo por água abaixo, e Deus, Ele quer te revelar nesta hora. Ele quer te mostrar nesse momento exatamente aonde está o problema, aonde está o defeito, qual é o vale que precisa ser reerguido e restaurado na presença do Senhor. Aleluia! Então eu percebo uma coisa forte. O nome do profeta Ezequiel, ele tem um significado, que significa que Deus, Ele fortalece. Deus, ele vai te fortalecer nesta hora para você dar a volta por cima, amado. Deus, Ele quer te ajudar, tá? E infelizmente, Ezequiel sozinho, como profeta, ele não tinha condição de contemplar. Foi necessária a ajuda de Deus para que Ezequiel pudesse contemplar a realidade, tá? Da maneira exata como se apresentava. Muitas vezes nossa visão está embaçada por conta das circunstâncias que envolvem. Às vezes estamos sendo tão atacados, tão abalados, tá? Perceba que Ezequiel se envolveu no problema de Jerusalém. Ele estava prostrado também, tá? Porque ele sofria das mesmas, vamos dizer, circunstâncias. Porém, com a visão deformada, irmão, só a ajuda de Deus para limpar os nossos olhos, abrir os olhos do nosso coração, para enxergarmos a verdadeira realidade da nossa vida. Às vezes tem aquela verdade que nem eu nem você quer enxergar. A vida da gente às vezes sai tanto do controle do Senhor e do nosso que às vezes a gente nem quer ver a realidade, dura realidade. Mas eu vou dizer, irmãos, Deus, Ele não quer só estar confrontando você, permitindo que derrotas, lutas, problemas venham. É bem verdade que toda vez que Israel se rebelava contra Deus, vinham lutas e derrotas sobre eles. A desgraça se apoderava do povo e da nação. Então Israel se arrependia, voltava para Deus, que era uma forma de Deus ali confrontar o povo, permitindo que o mal sobreviesse. Mas quem disse que Deus ele só quer fazer a ação desta forma? Antes ele levanta a voz profética, antes ele exorta o povo de Deus, irmãos, para que Nabucodonosor cercasse, sitiasse e aprisionasse o povo de Israel. Irmãos, quantos profetas foram levantados antes? Quantos homens de Deus foram levantados antes? Nós vemos, louvado seja Deus, por exemplo, há um tempo mais remoto, a situação do profeta Elias, por exemplo. Jezabel se levantou e ela matou todos os profetas de Deus. Foram assassinados, foram sendo mortos. Entende? E de repente o profeta Elias,
ele estava numa situação em que ele já não tinha mais profetas, mas Baal estava cheio de profetas, né? Haviam 400 profetas só de Baal, mas outros tantos 400 de Astarote. Então havia muitos profetas naquela época. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca deixou, mesmo na escassez de homens de Deus posicionados, mesmo assim Deus nunca deixou de falar com o seu povo. Então Deus levanta Ezequiel, né, em um tempo também não muito diferente, em que o povo estava longe e rebelado. O que eu quero dizer para você é que, independente da situação que está a tua vida, do vale de ossos secos que a tua vida se encontra, entende? Deus vai levantar um profeta. E eu tenho boas novas para você. Você não precisa esperar do pastor, você não precisa esperar daquela irmã pentecostal da tua igreja, você não precisa esperar do diácono, tá? Esse profeta que Deus quer levantar pode ser você, amado. Para você mesmo olhar, contemplar o vale de ossos secos que encontra a tua vida, de repente tua casa, tua família, e você levantar a voz profética na unção do Divino Espírito Santo ali e declarar e decretar no nome, na autoridade do nome de Jesus, assim, a mudança, o avivamento novamente na tua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Então Deus diz para você que é possível você transformar ossos secos em vidas plenas e abundantes, como diz as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Então, esta vida abundante que Deus quer restaurar na tua vida, através da tua palavra profética, da tua voz profética sendo levantada na unção do Senhor. Mas para que isso aconteça, tem algumas coisas que são importantíssimas. E à luz desta palavra, nós vemos que Deus sabia que se Ezequiel permanecesse ali prostrado, que não haveria esta transformação, irmão. Você não profetiza prostrado, você profetiza de pé na presença de Deus. Então levanta, começa a andar, profetizar em nome de Jesus. Então o primeiro passo é você precisa ver qual a condição, qual o vale de ossos com o que você está lidando, irmão. Entende? Porque se você não enxerga qual a situação, você nem vai saber orar. É bem verdade que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Mas eu digo uma coisa, nós precisamos ter conhecimento de causa. Precisamos. Você tem seu filho nas drogas, você não pode estar orando só para Deus estar resolvendo o que você nem sabe o que é que tem que ser resolvido. Então você vai ter que pedir a Deus, Deus me faz enxergar este vale, me faz me enxergar esses ossos secos, o que é, porque eu preciso saber se o problema é na vida do filho, se o problema é na vida do marido, se o problema é na vida da mulher. Tem aquela tendência que eu chamo síndrome de Adão, tá? A tendência de você acusar o outro, não é? Adão, quando Deus falou, o que foi que fizeste, Adão? Adão disse, a mulher que tu me deste, Senhor. E então Deus se dirige para Eva, Eva diz, foi a serpente, Senhor. Né? E aí, irmãos, nunca vai parar, vai virar uma coisa cíclica. Um acusa o outro, até o cachorro leva a culpa. Não é verdade? Mas ninguém está disposto a olhar para o vale. Meu Deus, qual é o vale de ossos secos? Onde é que está o negócio aí, meu pai? Revela. Eu estou de pé aqui, me levantei, fiz jejum, fiz campanha, abri vigília, não é, meu irmão? Oração. Deus vai mostrar. Esta é a postura inicial se eu quero começar a ter revelação do meu Senhor, do meu Deus. Amém ou não amém? Então eu quero dizer uma coisa, louvado seja Deus. Deus não está indiferente à tua situação, mas você tem que estar de pé para olhar. Amém? Você tem que estar de pé para enxergar. Louvado seja Deus. Porque assim a bênção chegará à tua vida. Amém, amado? Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Eu quero então falar para você o segundo ponto. Tá? Eu dei essa pequena pausa que estão chegando muitos e-mails aqui. Continue mandando. Mande seu pedido de oração, mande seu comentário.
tá? Eu fico feliz de estar recebendo e vou estar te abençoando no término do programa com a oração da fé. Amém? Então, pastor, eu sei, entendi, eu quero ficar de pé, vou me colocar de pé, vou me levantar. Eu estava mesmo, pastor, eu estava mesmo sem orar, de repente o vale até por causa disso, porque eu parei de orar, eu parei de clamar, e aí Deus começa, não é, irmão, a quer operar, mas não está tendo abertura, porque eu não estou dando espaço para isso. Eu não estou clamando, eu quero resposta de Deus, não estou invocando. Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, onde está a revelação? Onde está o oculto? Onde está o profundo? No momento do meu posicionamento. Quando eu começar a clamar, quando eu começar, aleluia, a me colocar na presença do Senhor como verdadeiro servo de Deus, aí a coisa vai começar a acontecer. Se Deus está vendo você prostrado, meu irmão, é preciso, às vezes, a intervenção da mão do Senhor. E foi necessário isso, entende? Para que a iluminação do Espírito do Senhor, Deus, viesse sobre ele. Porque, irmãos, quando nós estamos fora de Deus, nós até enxergamos, mas a nossa visão fica embaçada. Nem tudo que vemos é como vemos. Quem aí nunca ouviu dizer, cuidado que nem tudo que reluz é ouro? Não é verdade, irmão? E aqui a Bíblia diz, no primeiro versículo do capítulo 37, e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, me deixando no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu imagino até para a surpresa de Ezequiel, quando ele descobre, pela revelação de Deus, que Deus fala que aqueles ossos são toda a casa de Israel. Versículo 11, a parte B, né? Louvado seja Deus, mais ou menos isso. E ele fala, esses ossos, a parte A, aliás, do versículo 11. Então disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E você, Ezequiel, faz parte dela. Não é verdade, irmão? Sim ou não? Então, esses ossos são toda é uma totalidade. Ele está dizendo, Ezequiel, tu está prostrado aí também, Ezequiel. Tu faz parte desse processo, Ezequiel. Talvez aquele ossinho ali é você, Ezequiel. Entende, meu irmão? Está entendendo, pastora? Está entendendo, homem de Deus? Talvez aquele ossinho seco ali no canto é você, que às vezes até culpa o seu líder. Ah, porque me deixou no cantinho, não me deu mais oportunidade, quando na verdade o osso está seco, precisando ser restaurado. Aleluia! E fora de Deus, irmão, a visão fica deturpada. Enxergar os nossos próprios ossos secos requer um certo esvaziamento do nosso orgulho. Desmascararmos as mentiras que estão muitas vezes escondidas como eu posso dizer, transferidas ou camufladas em verdade. E nós precisamos nos esvaziar de tudo isso para sermos abençoados por Deus. Segundo lugar, louvado seja Deus, eu preciso vencer, eu preciso, como eu posso dizer, através da audição da palavra de Deus. Perceba que disse assim, a mão do Senhor veio e depois Deus falou, e assim diz o Senhor, não é? Como é bom poder ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Segundo ponto, eu preciso aumentar a minha fé, porque a Bíblia fala que aquele que profetize segundo a sua fé. Ou seja, se eu não vencer a incredulidade que me abalou, que me prostrou, Ezequiel estava prostrado, irmão, por quê? Um profeta, um homem que sabe que palavra é poder, um homem que crê que a palavra de Deus não volta vazia sem antes cumprir aquilo que lhe apraz, então ele está prostrado, por quê? Porque faltou a fé. E eu preciso então vencer
esta onda de incredulidade. Irmãos, profetas são levantados, pastores levantados na pregação, dizendo, porque Deus vai fazer, Deus vai escrever uma nova história. E muitos estão ali tristes, cabisbaixos, porque não creem que Deus pode. E o segredo do milagre, meu irmão, em primeiro lugar, você crê que Deus pode fazer qualquer coisa que você precisar, necessitar e até mesmo pedir a Ele. E Ezequiel foi um homem até sincero, porque quando Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, por acaso poderão reviver esses ossos? E ele não ousa dizer, creio ou não creio, ele fica até na dúvida, e essa dúvida faz com que ele responda algo que finalmente ele tem certeza no coração. Ele diz, Senhor Deus, eu talvez não sei a resposta, mas Tu sabes, Senhor. Entende, amado? E às vezes falta essa sinceridade no nosso coração, sim ou não? A gente quer mostrar que sabe tudo, quer mostrar ser um santarrão, sim ou não? Irmão, que oro de mais, oro de menos, que jejum, que faço isso, que faço aquilo. Não é? Tem muita gente dessa forma, assumindo uma postura hipócrita, quando deveria ter uma sinceridade. Deus, eu não sei. Eu estou vendo isso, a circunstância está mostrando que não. Eu nunca vi. A gente tem muito aquilo, né, irmão? Ser humano. Morreu, acabou. Aspas, né? Eu não estou falando no sentido da eternidade, de acreditar que depois da morte vai ter que comparecer diante de Deus e tal. Não, não é isso que eu estou falando. Mas assim, tem gente que tem esperança quando alguém está enfermo, por exemplo. Luta, ora, jejua, enquanto tem vida tem esperança, mas a pessoa aí morreu. Davi passou por isso. Davi jejuou pelo filho dele, primeiro filho dele com Batseba. Jejuou, orou, passou a madrugada se humilhando, mas aí alguém chegou e disse, o teu filho é morto. Então Davi parou de jejuar, de orar e foi comer. Alguém até estranhou e disse, olha, jejum, humilhação, cinza, pranto, é coisa de luto. É coisa que depois que a pessoa morre que faz. E tu, muito pelo contrário, fez antes e depois é que tu vai comer? Não entendi. E Davi disse, não, é porque eu pensava comigo, quem sabe Deus não muda essa situação. Quem sabe Deus não cura a criança. Mas morreu, Deus não quis assim, agora eu vou viver minha vida. Entende? Então o que é isso? Senão um momento até de incredulidade. Claro que é. Porque, irmão, eu creio. A Bíblia diz assim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então eu creio que mesmo depois de morto, olha Abraão aí. Abraão foi intitulado pai da fé. Por quê? Porque ele sabia, ele falou, vou subir com meu filho, sacrificaremos e depois voltaremos. Ou seja, Abraão sabia que ainda que Deus permitisse ele imolar o seu filho a pedido de Deus, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. A Bíblia que fala isso. Não é invenção do bispo não, viu? É a Bíblia que fala. Ele cria que Deus era poderoso, inclusive, para ressuscitar aquela criança. E ele foi chamado o quê? Pai na fé. Então, eu preciso vencer a incredulidade. Você crê que Deus pode restaurar esses ossos secos na tua família? Você crê que o teu filho que está nas drogas não é caso perdido, que Deus pode restaurar? Você crê que o teu casamento destruído não é caso perdido, amado, que Deus pode estar restaurando, né? O amor de novo no lar? Você crê, de repente, que aquele homem que já se afastou de você, que está tão longe já, pode Deus restaurar esse plano A na vida de vocês? Precisamos crer. Você crê que talvez o teu nome que já está sujo em todas as casas comerciais, no SPC, Serasa, cheque especial, limite de cheque, você crê que Deus pode mudar a tua situação? Se você crê, hoje, Deus vai decretar a vitória e a mudança no teu vale hoje. É necessário, irmão, para finalizar esta palavra, primeiro crer, mas acima de tudo, obedecer. Se a fé vem pelo ouvir, para eu crer eu preciso ouvir.
Mas a Bíblia nos chama a não sermos somente ouvintes, mas também o quê? Praticantes da palavra de Deus. Meu querido, minha querida, se você ouvir e obedecer à voz de Deus, esse é o terceiro ponto. Não é fácil, porque às vezes Deus pede coisas para nós que envolve muita renúncia. Eu falei de Abraão agora. Abraão, ele cria que ainda que o menino tivesse que ser imolado, Deus era poderoso para ressuscitar. Fazer algo especial. E ele está dizendo para você, como ele disse, louvado seja Deus, para Ezequiel: profetiza a estes ossos e diz-lhes: assim diz o Senhor, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí Deus diz: eu farei o Espírito entrar em vós novamente e vivereis. Meu irmão, talvez você encontre-se morto na fé, frio na fé. Hoje eu estou aqui um pouco com o semblante abatido, porque ontem nós estávamos em vigília, plena segunda-feira, clamando, vindo de uma campanha de 7 segunda-feiras de vigília, orando para que Deus abençoasse você hoje, para que a campanha que nós iniciamos também fosse das 7 unções, fosse uma campanha também abençoada, orando madrugada adentro, a fio, para te abençoar. Mas, irmãos, nada disso teria um efeito se você não crer e não profetizar. Talvez você precise olhar para o seu cheque, cujo talão já está quase vazio e cujas folhas já estão devolvidas ao banco. E você olhar e dizer: cheque, hoje eu determino que vocês serão resgatados, que o meu bom nome será limpo. Talvez você, mulher, dizer: eu profetizo no meu casamento. Talvez você, amada, dizer: eu profetizo no meu relacionamento, onde o amor acabou. Essa sementinha que precisa ser cultivada. Eu profetizo que eu vou cultivar e ela vai germinar e ela vai frutificar tremendamente. Eu quero ver você abençoada. Deus quer te abençoar. Mas você tem que abrir a boca e profetizar, seja qual for o teu vale. Talvez você olhar para o teu filho, que nem ele mesmo tem esperança mais, e dizer: filho, eu vejo você restaurado, você vai vencer, você no Senhor, você poderá se livrar deste vício maldito das drogas e ver o teu filho, meu querido, minha querida, restaurado para a glória de Deus. Amém, amados?
Então que Deus possa abençoar você. Eu vou deixar para você aí agora mais um clipe musical e já já nós retornaremos com a oração da fé. Enquanto o clipe passa, mande o seu pedido de oração, ainda dá tempo. Talvez fale sobre o seu vale de ossos secos, para que Deus possa restaurar neste momento, em nome de Jesus, tá bom? Então fica aí com esse clipe, já já retornaremos em nome de Jesus. Tá bem? Então vamos ligar a nossa fé. Eu quero assim agradecer a Deus pela tua vida, você meu amado, minha amada, pessoal ali da Paraíba que está acompanhando o nosso programa, tá bem? Os irmãos também ali na residência pastoral acompanhando o programa, missionária Nilza, Sara Vena, Deus possa abençoar, né? A Amanda, o Micael, a Cíntia, Deus abençoe vocês que estão aí na audiência, o Levi, né? Acompanhando aí o nosso programa, tá bom? Um abraço todo especial. Tá? Aos irmãos, a irmã Penélope, tá? o irmão Joilson, Deus abençoe você, tá bem? Também a missionária Simone, um abraço todo especial, você que está aí, portanto, acompanhando, a Daniele, tá? Então todos os e-mails que nós recebemos, ficamos muito gratos a Deus pela vida dos irmãos, tá? Pela audiência, por estar acompanhando, portanto, a nossa programação, tá bem? Então nós vamos agora ligar a nossa fé em Deus. Você que colocou o teu pedido, o teu vale está sendo contemplado agora pelo Senhor nosso Deus, tá? Eleva a tua mão então em nome de Jesus e nós estaremos concordando com esta vitória, com esta bênção na tua vida agora em nome de Jesus. Pai, nós levantamos a voz profética agora. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu venho, meu Deus, profetizar. Meu Deus, na vida desta pessoa, Pai, esta pessoa que talvez encontra-se acamada, esta pessoa que está talvez desenganada pela medicina, meu Senhor, talvez esta pessoa, meu Pai, que encontra-se agora endividada, meu Deus, triste, depressiva, meu Deus, eu quero profetizar. Meu Deus, uma transformação, um avivamento. Pai, sopra sobre este vale agora. E faz levantar do vale aquele que está caído, prostrado. Faz levantar, meu Senhor, agora. Oh, Deus, esta multidão de caídos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero crer e profetizar que quando o vento soprar, meu Deus, tudo vai reviver. Quando o vento soprar, o vento do Espírito agora, meu Deus, tudo se fará novo, aleluia, nesta vida. Por isso vai agora de encontro, meu Deus, visita esta conta bancária, visita agora, meu Pai, transformando a realidade, meu Deus, financeira desta pessoa. Também trabalha nesse sentimental. Oh, meu Deus, esse casamento que está destruído agora. Meu Deus, oh Deus, esse noivado, este namoro. Meu Deus, que está sendo abalado pela perseguição. Oh, meu Deus, que está sendo abalado, meu Pai, pela falta de amor, pela frieza, meu Deus, no relacionamento. Agora toca. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Este homem violento, meu Pai, este homem que agride verbalmente e até mesmo fisicamente, meu Deus, transforma, quebranta. Meu Deus, não tem, meu Deus, gigante que o Senhor não lance por terra agora. Eu peço, transforma a índole deste homem. Faz que este homem venha a ser um vaso de honra nas tuas mãos, Senhor, para que este casal seja um casal feliz e o teu nome glorificado. É o que eu te peço nesta oração da fé, determinando neste lar, nesta casa, a transformação, o shalom de Deus, para a glória de Deus Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, meu amado, minha amada, assim com esta oração da fé, findamos mais um programa, Um Milagre em Minha Vida. Quero sinalizar para você que este programa vai ao ar toda terça-feira, ao vivo, a partir das 17 horas e 45 minutos. E que aos sábados, às 20 horas e 30 minutos, a reprise, portanto, deste programa. Se você foi abençoado com esta programação, com esta santa e gloriosa palavra de Deus hoje ministrada, convide alguém, algum dos seus familiares, para no sábado, às 20 horas e 30 minutos, estar ali diante da telinha, acompanhando esta programação. Assim você será um canal de bênção para aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. Eu espero vê-lo na próxima terça, que Deus possa estar te abençoando grandemente. Até lá
e um beijo no coração.